Queridos, vamos abrir a escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vou fazer aqui novamente a leitura que nós fizemos na semana passada e que o tempo não nos permitiu concluir. Vou retomar, portanto, é a segunda parte da mensagem Dois Corações e uma História. Capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Queridos, como na semana passada nós já começamos
a falar acerca desta parábola, essa parábola de Jesus Cristo, que faz parte de um conjunto de 5 parábolas em Lucas capítulo 15 e capítulo 16. São 5 parábolas, a saber, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, e então a parábola do servo, do administrador infiel, e por fim a parábola do rico e do Lázaro. São 5 parábolas que Jesus contou com o fim de explicar uma questão que até nos dias de hoje continua sendo uma questão fundamental, porque a história não mudou. A mesma experiência que os judeus no tempo de Jesus tiveram ou tinham, nós continuamos a ter até os dias de hoje. E portanto, quando me veio ao coração o desejo de ministrar essa parábola dentro da série O Cristo Caminho, certamente eu fui tomado por esse desejo de enfatizar, sobretudo, a relação que o homem tem para com Deus, ou a relação do homem para com a graça de Deus. O que significa que essa parábola, sobretudo a do filho pródigo, ela tem essa intenção de nos chamar a atenção, como que nos perguntasse: qual é a sua relação para com Deus? Porque todos os homens, independentemente do credo, da religião, ou da falta de credo ou falta de religião, independentemente do tempo, do espaço onde ele esteja, o fato é que nós sempre teremos uma relação para com Deus, seja de indiferença ou uma relação de diferença. Mas o fato é que, se você crer em Deus, você tem um tipo de relação para com Ele, e sobretudo para com a graça dele para você. Se você não crer, você também tem uma relação de indiferença, de incredulidade para com ele. Mas ninguém pode simplesmente ficar indiferente diante do fator Deus. Essa parábola nos traz, portanto, alguns princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês, chamando a atenção para esse aspecto. Portanto, na medida que nós vamos desenvolvendo essa mensagem, é importante que você, ao ouvir, se coloque dentro da mensagem, ouvindo, refletindo e se perguntando: onde eu me encontro aqui dentro dessa mensagem? Não é? O que eu posso aprender aqui acerca de Deus, acerca de mim mesmo? Não é? O que eu posso aprender de Deus e com Deus para o melhoramento da minha vida humana, da minha vida espiritual? Bem, então o primeiro ponto aqui que nós já trouxemos na semana passada, foi exatamente onde nós paramos, é o fato de que essa parábola começa já de cara mostrando 2 povos, ou 2 tipos de pessoas: aqueles que os judeus daquela época chamavam de os pecadores, e os próprios judeus como aqueles que se consideravam o povo santificado de Deus, o povo de Deus. Então, nós sabemos que Israel, no tempo de Cristo, eles olhavam para si mesmos como o povo escolhido. E eu quero deixar claro para vocês que essa questão do povo escolhido é uma faca de 2 gumes. Porque, por um lado, isso é muito maravilhoso. Deus sempre na história teve um povo escolhido, mas a questão é que esse povo escolhido não é um povo escolhido em detrimento dos povos. Não, Deus sempre teve um povo escolhido a favor dos povos. É como que um pai tivesse alguns filhos ou vários filhos, e ele então elegesse o seu filho mais velho para lhe conferir autoridade sobre os seus irmãos. No caso, esse filho mais velho, ele vai ter um lugar especial nessa relação familiar, mas é um lugar de responsabilidade, um lugar de cuidado, e não um lugar de privilégio em detrimento aos irmãos. Não, ele está ali a favor dos seus irmãos. Então, por um lado, é importante enfatizar que Deus sempre teve um povo escolhido, mas o problema é quando esse povo, ao se perceber como povo escolhido,
confunde a ideia de povo escolhido e passa a se entender como povo exclusivo de Deus, em detrimento aos povos, aos outros, à humanidade, a todos os demais filhos de Deus. E quando isso acontece, o coração dessas pessoas o coração se enche de orgulho. Quando você olha para a experiência do povo de Israel naquele tempo, nós vamos perceber que quando eles viram, sobretudo os líderes religiosos, do judaísmo, quando eles viram, capítulo 15, versículos 1 e 2, que os pecadores procuravam a Jesus para ouvi-lo, e Jesus se assentava com eles e comia com eles, isso encheu o coração desses líderes religiosos de quê? De raiva, de rancor e de murmuração. Olha na sua Bíblia para você verificar, no capítulo 15, versículos 1 e 2. Veja esse aspecto. Olha como diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Isso aqui é a raiz da parábola. É a partir desse evento, dessa circunstância, que a parábola do filho pródigo será pronunciada enquanto resposta a essa questão. Qual questão? A questão de que os pecadores procuravam por Jesus, porque os pecadores queriam ouvir a Jesus, mas é dito que os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: ora, como pode Jesus se assentar com os pecadores e comer com os pecadores? E nós vimos aqui na semana passada que dentro do contexto bíblico, essa era a ideia, que o povo judeu não era considerado pecadores, e que eram considerados pecadores todos aqueles que não eram judeus, ou todos aqueles que de alguma maneira eram inimigos dos judeus. No caso, eles consideravam todas as nações e todos os povos como sendo os pecadores, e aí incluía a todos os povos de maneira especial alguns grupos de pessoas, como os publicanos, que eram considerados os traidores da pátria. Ali também havia os samaritanos, que eram, segundo o entendimento dos judeus, um povo impuro, e também as prostitutas, os ladrões, as prostitutas, enfim. Então, o olhar do povo de Israel, do judaísmo sobretudo, era que eles eram um povo escolhido de Deus, santificado, separado, privilegiado, exclusivo, e tudo que não era o povo de Israel eram, portanto, os pecadores. E daí eles achavam que o Messias, ao vir, ele deveria vir para o povo de Israel e se aliar a eles ali no templo, nas festas, e ter o mesmo espírito de rejeição que eles tinham em relação aos demais povos, em relação, de modo geral, aos pecadores. E Jesus então, ele começa a explicar algo que geralmente, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, a maioria das pessoas não prestam atenção. Já houve quem prestasse, há muitas pessoas que prestam atenção, mas no geral, toda a parábola converge para a experiência do filho pródigo. Tanto é que o nome da parábola que foi colocado é filho pródigo. Mas a parábola não é do filho pródigo. A parábola fala de um pai que tinha quantos filhos? 2 filhos. Logo a parábola fala de um filho e fala também de outro filho. A parábola não acaba com o retorno do filho pródigo. A parábola ela continua falando sobre um outro filho que estava no campo, que estava trabalhando e que ficou revoltado quando viu que o seu irmão havia retornado e o pai o recebera com alegria, né? Ou seja, seria mais ou menos assim: poxa, que o pai receba o filho que está retornando, vamos dizer que, né,
Na última das hipóteses, tem que receber mesmo, né? Nós somos assim. Mas o que não pode acontecer é receber com alegria. O que não pode acontecer é receber com festa, como se nada tivesse acontecido. É receber o filho pródigo como se ele fosse especial. Não, vai receber, mas com todas as sanções que se faz necessárias para aquele que desperdiçou os seus bens, para aquele que envergonhou a família, para aquele que cometeu uma grande injustiça e uma indignidade contra o seu próprio pai. Então, quando o filho viu aquela situação, aquela festa, aquela alegria, logo fizeram um churrasco, né? E foram tocar e cantar e dançar. O filho mais velho não tinha como compreender essa questão. Bem, vocês conhecem a parábola, eu não vou pregar a parábola como um todo. Eu quero extrair alguns princípios, mas de antemão eu queria que você pensasse uma coisa comigo. Nós encerramos na semana passada perguntando: você faz parte da assembleia dos justos ou dos pecadores? Segundo o contexto que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, cuidado. Então, a maioria vai dizer: não, eu faço parte da assembleia dos justos. Ok, isso é bom, não é ruim. Por outro lado, o Devap já um pouco já esclarecido, ele, não, nós somos dos pecadores mesmo. Mas será que é legal fazer parte dos pecadores mesmos? É isso que eu quero que vocês pensem nessa manhã. Porque tanto um quanto o outro são dois filhos. Eles tinham um problema em relação ao pai. Porque a convergência da parábola é o pai. A convergência da parábola é a casa do pai. É a mesa, é a comunhão, é a graça de Deus. O pai é o mesmo para ambos os filhos. O pai é o mesmo para o filho que saiu e é o mesmo para o filho que ficou. A grande questão é de que lado você está, né? Aí a melhor resposta seria: bem, a princípio eu não quero fazer parte de nenhum dos lados. Eu não quero ser o filho que saiu, tampouco quero ser o filho que permaneceu trabalhando no campo. Eu quero ser um filho à mesa com o pai, em plena comunhão e amor, em unidade, né? Quero estar com o pai à mesa, celebrando a vida, celebrando a graça, celebrando o amor. Então, vai pensando de que lado você está. Agora, como a gente está um pouco distante da parábola, que toda vez que se lê um texto bíblico, fica lá na história, a gente fica tentando, né, trazer para nós, mas isso acontece todos os dias, em todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os cultos. Hoje aqui, se você puder dar uma olhada para essa assembleia, não é? Se você puder dar uma olhada, você pode olhar se quiser. Também se não quiser, não precisa olhar não, você sabe que. Mas é bom olhar porque não é que você sabe, é porque você vai perceber que aqui dentro tem algumas pessoas. Aqui dentro tem algumas pessoas que, segundo a sua perspectiva, segundo a sua doutrina, segundo o seu conceito, segundo a sua religiosidade, não deveria estar. Mas vem cá, de boa, olhem para mim. Vocês não acham que tem isso, não? A explicar melhor? Explicar melhor. Eu dizia que isso acontece em todas as igrejas, em todos os dias, em todos os lugares em que há igreja reunida. Eu falei: olha para a assembleia. Vocês olharam, né? Daqui é bom que eu vejo todo mundo. Você aí, você tem que olhar. Por que olhar? Porque de repente você vai bater o olho em alguém aqui dentro, né? Aí, por exemplo, veja a loura ali. Aí eu penso: poxa, ela não tinha que estar aqui. Não tem essas coisas, nós não temos essas coisas, o ser humano. Por que não?
É porque vocês não viram ela lá no restaurante, que quando eu fui lá, eu vi. Né, Marcinho? Eu vi. Aí não disse nada, porque o Espírito Santo usa qualquer um para falar. Aí usou o filho dela para falar. No finalzinho, ela foi embora, o filho dela. Essa igreja é muito boa, porque aí tá. Não foi, Loura? Aí você percebe, aí logo também tem uma tatuagem no braço ali, não sei nem o que é. Uma diva, uma geisha, uma coisa ali, esquisita, essas coisas. O que vocês acham disso? Aí nós começamos, a Loura me conhece, sabe o que eu estou falando, né, Loura? Eu estou aqui dando um exemplo, poderia tomar qualquer outro exemplo. O Anderson, com esse cabelo dele em algum lugar, não seria bem-vindo. Não, pensa isso, né? Se bem que hoje voltou, né? Está tudo muito mudado, mas assim, mas existem essas coisas, elas acontecem. Então assim, o filho mais velho da parábola tem um problema com o irmão dele, com a presença. Acha que ele não é digno de estar aqui, pelo que ele fez, tudo o que aconteceu. Ou seja, o irmão mais velho da parábola é aquele que tem um senso de justiça própria muito grande, um senso judicial de justiça, uma relação mesmo legalista. E a parábola, portanto, ela vem nos ensinar algo para quebrar e romper com esses dois grandes problemas. O problema de alguém que em relação ao pai tem uma vida de devassidão, e o problema daquele filho que em relação ao pai tem uma relação judicial, uma relação religiosa, uma relação cuja base não é a graça de Deus, não é o amor de Deus, não é o perdão de Deus, não é a bondade de Deus, mas é a sua própria justiça, aquilo que ele julga que fazer, e fazendo-lhe dar direitos que ele pode exigir, porque ele faz, e pode exigir que o pai não faça em relação ao outro, porque o outro não faz o mesmo que ele faz. E portanto, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês nesse sentido, vamos nos colocar na parábola, é o fato que diz que o filho mais moço, ao pedir ao pai a sua herança, a parte dos bens que lhe cabia, veja o versículo, leia comigo, versículo 11 e 12 do capítulo 15. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, leia para mim, e ele lhes repartiu os haveres. Pode deixar aí, não tira não. Vamos lá, primeiro, essa palavra que na sua Bíblia aparece, bens, a parte dos bens que me cabe, tem versão que diz as partes dos haveres, tem versão que fala da herança, mas o fato é que essa palavra no grego é bios. Pode anotar se quiser, é bios, e bios se traduz em português por vida, mas no grego tem uma outra palavra para vida, que é zoé. Então tem a palavra grega zoé, que quer dizer vida, tem a palavra bios, que quer dizer vida. Qual é a diferença de vida para vida? Português tem esse problema, uma língua um pouco pobre, e vida, tudo é vida, né? O grego ele é mais criterioso. Não, quando você se referir à vida, a vida que é única, essa vida que nunca nasceu e portanto é eterna, e portanto nem se pode falar que ela é imortal, porque não se pode adjetivá-la ou conferir qualquer característica que a ligue à morte, porque ela é vida. Então a vida não pode morrer. Então existe uma vida, essa vida absoluta, única. Não existe a vida do gato, a vida do cachorro, a minha vida, uma vida para planta, uma para o mosquito. Não, existe a vida que traz à existência todas as vidas.
essas vidas temporais, passageiras. Então a vida absoluta é a Zoé, é a vida divina, é a vida com V maiúsculo. Quem está entendendo? Esta vida abundante, essa vida absoluta, essa vida eterna, essa vida plena, ela tem manifestações. Ela se manifesta no espaço-tempo. E quando ela se manifesta, logo essa vida que é eterna, ela parece ter um começo, que ela se manifesta no tempo. Então ela nasce. Então quando uma plantinha nasce, é a vida absoluta entrando na experiência temporal, espacial. E então ela tem o quê? Um começo. Um começo nessa manifestação. Quem está entendendo? Logo ela tem um percurso de tempo e aquela plantinha morre. A vida morreu? Não, a manifestação da vida plena acabou naquela existência. Então esse espaço entre nascimento e morte, que nós chamamos de vida, a minha vida, eu tenho 49 anos de vida. Essa vida, nós chamamos de vida esse período, o espaço entre nascimento e morte, chamamos de vida, porque nós não temos outra palavra. Temos, né? Mas ninguém vai entender, vai ficar toda hora perguntando, tem que explicar toda vez. Aí a gente fala, não, tá bom, eu tenho 49 anos de vida, mas deveria ser 49 anos de existência. Logo, essa vida curta, esse espaço de tempo, esse espaço entre nascimento e morte, nós chamamos de vida porque é a palavra que nós temos. Sim ou não? Deveria ser chamado de existência. Mas os gregos, o que eles falam? Não, esse espaço entre nascimento e morte é a bios, é a vida existencial, é a vida manifestada. Quem está entendendo? Então, quando diz que o filho diz, dá-me a parte dos bens que me cabe, não pense você em herança, em dinheiro, em boi, em animal, em terra, nada disso. A palavra grega se nós fôssemos traduzir literalmente, seria: Pai, dá-me a minha vida, dá-me a bios que me pertence. E diz o texto que o pai então lhes repartiu os haveres, lhes repartiu a bios, ou seja, deu a bios a um e deu a bios a outro. E aqui nós temos um primeiro princípio da parábola. O pai é aquele que confere a bios, a vida, para um e para outro em liberdade. O estranho da parábola, para quem não está atento, é pensar, puxa, imagino eu se um filho meu, uma filha minha, fala, pai, olha, me dá aí a parte da herança que me cabe, que eu vou me embora. O que vai acontecer? Eu vou lá, vou pegar o dinheiro, vou entregar e ela vai embora? O que vai acontecer se o seu filho chegar para você de manhã, olhar para você, falar, o negócio é o seguinte, vou me embora, não estou a fim de permanecer aqui na sua casa mais, eu quero a minha parte aí que me cabe, que eu sei dos meus direitos, andei estudando, e eu vou me embora, então passa logo a grana para cá que eu estou indo embora. O que aconteceria na sua casa? Quem falou nada? Nada? A tapa. Bem, na última das hipóteses, sendo bastante generoso, eu diria que o pai iria tentar convencer o filho a não ir. Na última das hipóteses, o melhor pai do mundo, humanamente falando, ia tentar, olha meu filho, o mundo é muito perverso, olha, você vai sofrer muito, o mundo é assim, o mundo, aqui na sua casa todo mundo te compreende, o mundo não vai te entender, aqui a gente aceita seus defeitos, o mundo não aceita, o mundo é um moinho, né?
Como diria o Cartola, né? O mundo é um moinho, ele vai te moer, ele vai te torturar, ele vai te matar. Na última das hipóteses, eu penso isso, mas olha para a parábola, que singeleza da parábola. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ponto. Ele, o pai, entregou para o filho que saiu e entregou também para o filho que ficou. Esse é um detalhe que passa despercebido, o fato de que o filho que ficou também recebeu a vida, a bios. Agora a questão que se instaura é: você também recebeu a bios. Você, quando veio ao mundo, Deus te deu a sua existência, essa vida que você chama de a minha vida. A pergunta é: o que você faz da sua vida? Este é o ponto central dessa parábola. Você já parou para perceber ou para pensar que Deus, o Pai, lhe entregou a parte da vida que lhe cabe? Está com você, está nas suas mãos. Isso é graça, mas isso é sobretudo soberania. Ou seja, aquele que é o autor da vida, que é a própria vida, que é o dono da vida, ele entrega, soberanamente ele entrega e diz: está aqui a sua vida. E ele o faz, e é o mais fantástico, ele o faz nos dando plena liberdade para fazermos da nossa bios o que quisermos fazer. Alguém aqui já deu um dinheiro para alguém no trânsito? Alguém parou no semáforo, você resolveu dar R$5, R$2, sei lá, 10, 50, tem uns que dão 50. O Nivaldo só dá de 50 para cima, né, Nivaldo? Aí você fala assim: pois eu quero, a partir de hoje, ter só 50 no bolso, para dar só 50. Aí você dá, aí alguém do lado fala: rapaz, mas ele vai comprar pinga com esse dinheiro, vai comprar aqueles carote. É carote o nome? Corote, tá vendo? Não tem nada a ver comigo, nem sei o nome. Corote, de fato e de verdade. Corote é aquela garrafinha, aquela gordinha, né? Mas ele vai comprar corote. Sabe falar isso muitas vezes: Alexandre, não faça isso não. Olha para a cara do camarada, ele vai tomar corote. Falei: rapaz, eu no lugar dele, eu ia tomar corote também. O miserável está meia-noite na rua, não é, fedendo, não tomou banho, tem mais de ano que não toma banho. Aquele calor, todo suado, sujo, fedendo, doente, com fome, drogado, totalmente perdido, mergulhado num poço de pecado, no poço de fraqueza, não consegue reagir, porque ele é um cativo, é um escravo. Você pensa que aquilo lá é a melhor vida do mundo que ele escolheu, a melhor vida? Não, para. Tem que estar num cativeiro muito grande para estar naquela condição. Aí ele fala: vou tomar um corote, por quê? Para ver se alivia um pouco aqui alguma coisa. Quem quiser texto bíblico tem. A Bíblia fala para dar bebida forte para quem está sofrendo. O texto você procura aí na concordância bíblica, você vai encontrar. Bem, mas de todo modo não é por aí. É só para dizer o seguinte: que nós somos tão mesquinhos e tão miseráveis que nós damos alguma coisa para alguém e parece que não está dado, porque você quer controlar o que aquela pessoa fará com aquele dinheiro que já não é seu mais, agora é dele. Você dá um presente para uma pessoa, a pessoa é obrigada a gostar do seu presente. Para.
Você quer me agradar com presente? Me dê dinheiro, porque eu vou pegar o dinheiro e vou comprar o que eu quero comprar. Aí você vai lá e compra para mim uma gravata para o pastor Alexandre de presente. Eu vou gostar? Eu não uso gravata. Aí o que eu faço? Eu vou doar a gravata para o pastor Josué, que ele gosta. Aí quando você vir o Josué com a gravata, vai ficar pensando: como parece a gravata que eu dei para o pastor Alexandre? Aí ele vai pesquisar, descobre que eu dei a gravata. Aí a pessoa vai ficar com raiva de quem? De mim. Por quê? Porque eu te dei um presente e você deu para outra pessoa. Eu faço o que eu quiser, é meu. Você me deu e você deu porque quis. Não, o pior é quando dá um presente e fica olhando: o fulano nunca usou meu presente, eu não sou obrigado a usar. Gente, vocês estão entendendo, né? Eu estou dizendo, cuidado para não ficar ferido. Eu estou dizendo que nós, seres humanos, somos muito mesquinhos. Deus, tão generoso, Ele entrega a bios a um, a bios a outro. E agora cada um vai dar um destino para essa bios. Cada um dos dois filhos da parábola fará alguma coisa com essa bios. E como o pai vai agora lidar com dois modos diferentes de se relacionar com essa graça, que é a vida, que é a existência, que é essa liberdade que Deus nos dá. Bem, eu não vou me deter muito no primeiro filho, mas eu quero lembrar algumas questões. O primeiro filho é aquele ser humano, aquela pessoa, talvez seja você, que fala: não, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. A vida é minha, meu pai me deu. Aí vem aquela conversa de adolescente sem futuro, que fala assim: eu não pedi para você me gerar. O filho que fala para o pai, para a mãe: eu não mandei, não pedi para nascer. Então você vai ter que aguentar, você me trouxe ao mundo, vai ter que aguentar. Né? Então esse é o filho mais moço, é o primeiro filho. É aquele que não reconhece a paternidade divina, essa origem divina, e agora ele simplesmente fala: olha, dane-se, eu vou viver para mim mesmo, por mim mesmo, e eu farei o melhor da minha vida para mim. É o filho que sai de casa. Agora cuidado, porque por muitos anos nós ouvimos nas igrejas a parábola do filho pródigo, e a ideia era sempre aquela assim: olha, quem é o filho pródigo da parábola? Diziam para nós: é aquele irmão que se desviou da igreja, não é do evangelho, se desviou da igreja. Aquele irmão que estava lá, batizou na igreja, cresceu, aí deu uma hora, começou a faltar o culto de oração, porque começa a faltar oração, né? Depois começa a faltar o culto de estudo, e depois, por último, quando começa a faltar os domingos, já sabe que já começou a tomar uma cervejinha. Alguém já viu ele numa rodinha de amigos tomando uma cervejinha gelada? Desviar, não vai para a igreja mais, acabou, não acabou. Vai fumar um cigarro, vai dançar uma música, vai, o que mais? Namorar à vontade, que não podia, né? Estava travado, agora vai poder, né? Ficar mais à vontade com as meninas e vice-versa, e o pau quebra. Aí diziam que esse era o desviado. Aí quando ele se cansava do mundo, aí ele ia à igreja novamente, ouvia a mensagem, o pastor fazia o apelo. Quando ele se reconciliava, é o filho pródigo que voltou. Essa é a interpretação convencional que se dá a parábola, mas está todo mundo vendo que não tem nada a ver, porque o contexto da parábola não é esse. Essa ideia de igreja, sair da igreja, voltar para a igreja, não havia no texto bíblico, no contexto bíblico. A ideia lá é outra. Então, você pode ser o filho pródigo, portanto. Quem é o filho pródigo? É aquele camarada, pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, crente, descrente, não importa, essa não é a ideia. É o ser humano que pensa mais do que convém acerca de si mesmo e, portanto, se acha no direito de ignorar a Deus. Ou seja,
A vida é minha, eu vivo minha vida, eu decido minha vida, Deus não tem nada a ver com isso, dane-se. Ele nem existe, e se existe também é indiferente. Então é aquela pessoa que se auto-impõe enquanto existência, como se toda a sua existência dependesse dele. Então ele acha que ele realiza isso porque ele tem inteligência, porque ele tem força, porque ele tem saúde, porque ele tem habilidade, porque ele tem dinheiro, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo outro. É um coração cheio de orgulho, de presunção. Logo, a ideia de Deus para essa pessoa é nula. Ou seja, na sua breve existência tem lugar para tudo, menos para Deus. Deus é uma coisa totalmente dispensável. Quem está entendendo? Dispensável. Agora, o grande problema é que ele é filho, né? Ele se esqueceu disso. O ser humano se esquece que ele é filho. Por mais que o homem ignore a Deus como o primeiro filho, por mais que ele esteja nem aí para Deus, o fato é que ele é filho, e portanto ele carrega dentro de si um vazio que só Deus, só a paternidade divina poderá produzir. Não é sem razão que você vai ler a Bíblia, né? Quem começa a ler a Bíblia lá de Gênesis, vai subindo, aí você vai encontrar em todo o Antigo Testamento o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, El Shaddai, o Deus da guerra, Deus é minha bandeira, Deus é isso, Deus é aquilo outro. E é uma angústia, porque é complicado, né? Deus se mostra com muitos nomes, mas todos nomes muito imperativos. A gente recua um pouco diante do Deus conforme falado no Antigo Testamento. Não vem falar para mim que você lida bem, que não lida, porque ele está sempre com a espada no seu pescoço, sempre uma ameaça, sempre uma fumaça saindo de trás dele, está sempre a terra tremendo, o fogo caindo, ursa comendo gente, meio complicado. Aí o Cristo de Deus se faz carne, se faz homem, e um dia falam para ele assim: como é que nós devemos orar? Poxa, que coisa, né? Pergunta boa. Como é que eu me aproximo de Deus? É muito complicado falar com Ele. Não é simples falar com Deus, vocês não acham? Deus, puxa, né? Mais aquele que veio do Antigo Testamento, com Deus dos exércitos, ó, o Deus dos exércitos, Deus da guerra. Aí Jesus fala: quando vocês orarem, vocês deverão se dirigir a Deus dizendo assim: Pai nosso. É isso, é Pai. Você deve se aproximar de Deus como Pai. Ele é Pai, logo você é filho. Então isso é verdadeiro. Nós somos filhos de Deus, e portanto essa filiação que nós temos e a paternidade dele para conosco é um vínculo orgânico e necessário. Quem tem pai presente na sua existência, o filho que cresceu com pai amoroso, carinhoso, que cuida, que supre, sabe mais ou menos o que estamos falando. Aquele que por alguma desventura não teve o pai presente, teve um pai que aparecia de vez em quando, ia lá, deixava um dinheirinho, dava uma bronca e ia embora, sabe um pouco mais, porque a falta do pai nos faz perceber a importância. Então é o filho que sabe que é filho, mas que sabe que tem uma falta. E aquele que nunca conheceu o seu pai e vê que todo mundo tem um pai, e que também ele tem, mas ele nunca viu, não sabe quem é, não sabe onde mora, não sabe se está vivo, não sabe de nada, esse vazio é muito maior ainda. A vida dela, a existência toda é encontrar, primeiro saber o nome, poxa, é uma coisa que está ali. Agora imagine só essa paternidade divina.
Existem laços orgânicos de pai e filho que nos unem. E o filho que ignora, portanto, o pai, que é o primeiro filho da parábola, ele ignorava isso, mas a Bíblia diz o quê? O que diz a parábola? Que ele foi, e quando ele começa na força, na energia, né, da sua saída, a sua bios, os seus bens, a sua herança, a sua existência muito forte, muito poderosa, ele não foi percebendo esse problema ainda, mas aí ele foi dissipando os seus bens, ele foi dissipando a vida, ele foi vivendo a vida exageradamente, dando à sua existência tudo o que seus olhos viam e pediam, vivendo, dane-se, até que chega o momento, e eu particularmente creio que todos esses que um dia estão nesta condição, um dia eles chegarão na terra distante. Entenda a terra distante enquanto um distanciamento do Pai. E quando as energias da juventude vão passando e vão se acabando, ele vai percebendo que não é bem assim as coisas não são bem assim. Só que ele é orgulhoso, e agora não tem como voltar, não, é bobagem. Então eu vou trabalhar, e eu vou me sustentar, e eu vou resolver esses problemas. No final ele era um estrangeiro. Interessante que ele estava numa terra distante, numa terra estranha. Ele era um estrangeiro naquela cidade. Por quê? Porque ele não é de lá. Organicamente, em natureza, ele não é daquela terra. E então ele só conseguiu cuidar de porcos, e queria comer a comida dos porcos, e não lhe era permitido. Eles não lhes davam a comida dos porcos. É aquele momento de crise existencial em que esse vazio da filiação divina, da paternidade divina, que não está sendo preenchida relacionalmente, acontece de ele se lembrar do Pai. Eu creio, portanto, que um dia todos os homens vão chegar ao ponto de falar: puxa vida, que loucura foi essa que eu cometi, de viver ignorando a fonte da minha existência. Que loucura foi essa que eu vivi de ignorar a Deus. Na filosofia nós chamamos isso de teotropismo. O que é o tropismo? O tropismo é a ideia de que as plantas, ou algumas delas, ou a maioria delas, elas tendem a se voltar em direção ao sol, porque elas precisam do sol para a sua existência. Então a tendência da planta se voltar em busca e na direção do sol se chama tropismo. Não, tropismo. A planta se chama tropismo. Perfeito? Então, os homens também têm dentro de si essa força que, por fim, o fará voltar-se para Deus. E essa força se chama teotropismo. Então, já foi o tempo em que eu me preocupava com as almas. Não que hoje eu não me preocupe mais. O problema é que antes eu achava que se eu não pregasse para elas, se eu não fizesse aquilo, elas iam perecer para o inferno. A culpa era minha. O que significa que não é que nós não devamos pregar, mas que vocês têm que saber que a obra de conversão é divina, não é sua. Você fala, você ensina, não tem problema. Mas nós descansamos no fato de que mais cedo ou mais tarde aquela alma voltará a sua face para Deus. Até porque não tem como não voltar.
É o caso do filho pródigo. Agora, a grande questão é que agora, nesse retorno, poxa, ele volta todo esculhambado. Ele desperdiçou a vida. E nós sabemos da história dele. Nós sabemos a história do outro. Imagine só que agora, quando o filho pródigo retorna, ele está todo esculhambado. Perdeu toda a sua vida, seus dons, seus talentos, sua força, sua energia. Agora, por quê? Nós, sabendo de tudo isso, sendo orientados, nós vamos deixar para voltar-se, ou voltarmos para Deus, depois de termos desperdiçado o melhor que Deus nos deu? Por que não entregar o nosso melhor para Ele agora? Você é jovem. Eu dizia que eu era velho, né? Mas nós somos jovens, nesse sentido da palavra. Você tem energia. Aí o que você faz com sua energia? Você está dissipando ou você está investindo? Lembra da parábola dos talentos? Que o Senhor, ele entregou 5 talentos para um, 2 para um outro e 1 para outra pessoa. 3 servos, cada um tinha uma porção. Qual é a ideia dos talentos? Não é que você tem que multiplicá-lo? E quando o Senhor voltar para prestar contas, fala assim: olha, Senhor, aqui estão os teus 5 talentos, e com esses 5 eu consegui fazer mais 5. Olha que coisa bonita, coisa produtiva. E isso acontece na vida prática, porque infelizmente a igreja novamente diz que os 10 talentos, eles chamam de 10 talentos, né? Mas tudo bem. Trata daquela pessoa que canta bem, a Andréia. Cadê a Andréia? Ela seria um talento. Aí ela também, digamos, é uma boa enfermeira, aí já é um segundo talento, né? Seria essas coisas que... Mas o fato é que os talentos não são talentos nesse sentido. É a vida. É você. Você vem ao mundo. E o que você faz da sua existência? Para que você existe? Se você veio ao mundo apenas para você, e você quer tudo do melhor para você, e dane-se o mundo, dane-se o cosmos, dane-se a criação, dane-se a humanidade, dane-se os homens, você não serve para nada. Esse é o problema que Jesus está tratando constantemente. Porque o cara da parábola lá, que não multiplicou nada, só escondeu o talento, ele foi reprovado? Porque Deus te trouxe ao mundo, te dando uma capacidade, a sua existência, enquanto tudo aquilo que você é, que você possui, que você recebeu, sua energia, sua força, sua inteligência, seus dons naturais, seus estudos, seu trabalho, tudo é divino. Então, por que não canalizar tudo isso para a glória de Deus, para Deus? O filho pródigo, ele é o esbanjador. Ele faz de tudo isso apenas um meio de gozar da própria existência, com muita indiferença em relação a Deus, em relação aos homens. Quando ele volta todo destruído, todo acabado. É aquela pessoa que vai voltar-se para o Senhor, sim, mas às vezes quando voltar não tem mais nada para dar, pelo menos aqui nesse espaço em que nós vivemos, né? Depois eu não sei, mas aqui não. Mas Deus é tão bom que Ele recebe a todo filho que volta de verdade para Ele. Mas o outro filho, e aqui está a grande questão, ele tem uma vida diferente. Ele recebeu também a bios, e ele entendeu melhor do que o primeiro, a bios. Ele entendeu que ele é um servo. Ele entendeu que ele é um servo. Ele entendeu que ele estava na casa do pai, mas ele considerava o pai um senhor.
e logo considerava a si mesmo como um servo, um doulos, um empregado, um escravo. Está certo ou está errado? Eu não sei bem. Eu poderia dizer que existe esse aspecto do servo, do serviço a Deus, senhor servo, senhor escravo. Existe, obviamente, não podemos negar. Mas se você lê os evangelhos com bastante atenção, você vai ver Jesus sempre nos chamando a atenção para uma relação de amizade. O próprio Jesus, num dado momento, no capítulo 15 de João, ele falou assim: olha, eu já não mais falo para vocês por metáforas, eu falo agora claramente, porque vocês são agora os meus amigos. Ele falou: já não vos chamo servos, mas eu vos chamo de amigos, porque aos amigos nós falamos todas as coisas. Então, o texto que foi lido essa manhã, no início da mensagem, diz assim: olha, eis que eu estou à porta e bato. Agora, o interessante, vale a pena relembrar, é que esse texto, Apocalipse 3:20, é um texto em que expressa palavras de Jesus para a sua igreja, não é para o mundo. É Jesus falando à igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Estamos falando do filho mais velho, o que via Deus como Senhor e a si mesmo como servo. Eis que eu estou à porta e bato. Então constrói essa cena. Aí é tudo metáfora, tá, irmãos? Tudo simbólico. Mas que metáfora rica. Existe uma casa, você está dentro de casa, e tem alguém, no caso ali é Jesus, à porta, batendo a porta. Olha que imagem fantástica. Ele quer entrar na sua casa, na sua bios. O mesmo que dividiu os bens, que entregou a bios para um e para outro, é o mesmo que diz: eu não entrarei na tua casa se você não abrir a porta. Estranho, né? Eu metia logo a pesada para cima, derrubava logo a porta, e se achar ruim eu tacava num tacho de fogo eternamente. Não é assim que a gente pensa? Não fomos instruídos assim? Mas está aqui, olha: eis que eu estou à porta e bato. Quem é esse que está batendo a porta da nossa casa, da nossa existência, da nossa vida? É aquele de quem é dito: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É esse que está batendo a porta. É aquele de quem está dito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É ele que está batendo a porta. É aquele de quem está dito que todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, sejam tronos, sejam poderes, sejam soberanias, as coisas visíveis e as invisíveis, quer sejam anjos ou homens, tudo subsiste nele. Tudo foi criado por ele, nele e para ele. É aquele de quem é dito lá em 1 Coríntios: ele é o Senhor da glória. E agora ele chega para você e diz: eis que eu estou à porta e bato. Não dá. Era para nós estarmos na porta dele, batendo e clamando por misericórdia. Mas não. Como as coisas estão invertidas aos nossos olhos, porque para ele bater a porta dessa bios que você é,
ou possui, que ele próprio lhe deu, para ele é a coisa mais normal. Para o amor, não existe essa ideia de eu bater na porta do fulano, não. Somos nós, miseráveis, é que falamos: não, minha filha, eu tenho vergonha na cara. Eu procurar fulano? Não. Orgulhosos. Mas para ele é normal ao amor não levar em conta essas coisinhas de que tanto fazemos caso. Eis que estou à porta e bato. Olha a ideia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, quem é que vai abrir a porta? Quem vai abrir a porta? Quem ouvir a voz. Boa percepção. Mas entre aquele que bate e aquele que ouve, quem vai abrir a porta? Quem está pelo lado de dentro, ou seja, você. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Isso é Apocalipse, pessoal. Eu entrarei em sua casa. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Qual é o objetivo divino? O que ele deseja? Ele quer estabelecer uma mesa. Ele quer se assentar à mesa e comer com você. E é uma ceia. Cearei com ele e ele comigo. Tem um camarada aí na internet fazendo muito sucesso. Ele vende uns cursos aí, né? Aí teve um camarada que comprou o curso dele, R$15 mil, um curso. Bem, só teria direito ao melhor que estava por vir quem faz parte do curso. Ou seja, você paga 15 para a partir de então ter alguns privilégios. Fechou? Se não entrar nos 15, você não tem chance. Aí o camarada comprou um curso de R$15 mil. E agora, porque ele fazia parte do curso e pagou 15 mil, ele podia comprar um almoço com o palestrante. R$5 mil o almoço. Quem está entendendo? É um privilégio. Uai, quem não está no curso não pode almoçar com o camarada. Quem está entendendo? Quem está no curso, pagou 15 para estar no curso, tem o privilégio de almoçar com o camarada, pagando mais 5 mil. Aí o privilegiado lá falou: não, eu não vou perder essa chance. Pagou mais 5 e foi para o almoço. Depois foi reclamar que só tinha arroz e estrogonofe. Aí foi reclamar na internet: não, porque só tinha arroz e estrogonofe por 5 mil. Aí o camarada respondeu: você não pagou 5 mil para comer arroz e estrogonofe. Você pagou para estar comigo. Não é o valor, não é do arroz, é o valor de assentar-se à mesa comigo. Aí o auditório foi ao delírio, né? Batendo palma, fantástico, que resposta! Outro dia ele vendeu uma chave por 150 mil. Uma chave. Lógico, a chave representava o direito de voar com ele no seu helicóptero e almoçar com ele no dia seguinte. 150 mil. Há quem pague. Para almoçar com quem? E voar de helicóptero com quem? Aí agora vem Jesus e diz: olha, ele está insistindo com você. Não tem 15 mil, não tem 5 mil, não tem estrogonofe. Ele quer entrar na sua casa. E olha como ele coloca a relação
no mesmo tamanho nosso, entrarei em sua casa e eu cearei com ele. Mas não seremos nós que vamos cear com ele? Ou não? Quem vai cear com quem? Se você vai à minha casa, você vai cear comigo? Ou eu vou cear com você? Vai pensando nas ideias que nós temos. Jesus fala: entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele ceará comigo. A mesa é o lugar da comunhão. Tudo à mesa é comum. Ele é Senhor, lógico. Mas ele não é como os homens que quando sobe um degrau, pisa o outro. Olha como nós fomos mal criados no sentido do entendimento acerca de Deus. O filho mais velho era esse, que estava na casa do pai, mas desenvolvia com o pai uma relação legalista, de negócio, mercantil. Por isso, quando ele chegou, que ele viu o seu irmão recebendo uma festa depois do que aconteceu, é lógico que a mente desse camarada não pode pensar diferente. Por que você também pensa igual o filho mais velho pensa? Por que você julga as pessoas que não fazem o que você faz? Por que nós julgamos aqueles que não fazem o que nós fazemos? Por que nós julgamos as pessoas que não são tão boas como nós, tão honestas como nós, tão íntegras como nós? Por quê? Por que o filho mais velho diz: como pode esse teu filho desperdiçou os teus bens e agora depois de tudo você faz uma festa, imola o novilho cevado, convida todo mundo para celebrar, enquanto eu estou aqui, vindo ele do campo, ele vinha do trabalho, levantava cedo para cuidar das ovelhas, dos bodes, dos cavalos, dos bois, e agora ele não acha justo, não há nenhuma justiça nisso. Agora, fala a verdade, há justiça nisso, pessoal? Olha para mim, seja honesto, não seja crente não, seja honesto. É justo? Poxa, você está lá trabalhando todo dia, levanta cedo, chega tarde, com honestidade, com integridade, produzindo para o seu pai, o seu irmão, aquele vagabundo desgraçado, picareta, lá tomando cachaça, no forró, na prostituição, trazendo vergonha à casa do pai. Agora aquele idiota chega de volta e o pai calça sandálias nos pés dele, coloca um vestido novo, um anel no dedo e faz uma festa, chamando todo mundo para comer, beber, dançar, se alegrar. E você chegando do campo todo cansado e fala assim: nunca recebi uma festa. Você acha justo? Vocês acham justo? Tem alguém aqui que acha justo? Todo mundo aqui acha injusto. Está vendo por que a série O Cristo Caminho é importante? Porque ela está nos ensinando, ou melhor, está revelando os nossos problemas. Olha a sua medida. Você nunca imaginou que você fosse o filho mais velho, né? Mas está aí, você é. Você fala exatamente como ele, porque você mensura a graça de Deus, o amor de Deus, no âmbito do juízo, da justiça. Você anda com uma régua medindo o que cada um merece, e por merecimento nenhum de nós merecemos absolutamente nada. Ou seja, esse filho mais velho
Ele não sabia de uma coisa. O pai disse: filho, você está aqui comigo todos os dias. Tudo o que é meu é seu. Ele não sabia disso. Em outras palavras, filho, deixa de lado essa sua relação para comigo de empregado. E isso não é diferente também na mente do filho mais moço, que voltando para casa dizia: na casa do meu pai até os empregados comem, por isso pedirei, receba-me pelo menos como um dos teus empregados. Essa é a mente do devasso, filho pródigo, e do servo, filho mais velho. Essa ideia de trabalho, de recompensa, de justiça, de trabalhadores. Mas no final o pai disse: não, filho, vocês são recebidos na minha casa como filhos. O lugar do filho é a mesa. Agora, cuidado, porque a ênfase que nós estamos dando, a parábola está dando, é do pai em relação a filhos. Mas não significa que não exista o aspecto do servo. Existe, não vai por aí. Mas o problema é que ninguém será um bom servo de Deus se primeiramente não se entender e se colocar na condição de filho. Primeiramente entendendo-nos como filhos. Se você estiver muito bem resolvido em relação a Deus enquanto filho, pronto, você será um servo bom, fiel, sem problema algum. Hoje em dia nós vivemos no tempo em que os melhores crentes, infelizmente, os melhores, os piores não precisa dizer, os melhores crentes são legalistas. Servem a Deus nessa base, nessa relação de troca. Por isso que é difícil você conceber uma igreja que agrega a todos. A igreja não pode agregar a todos. Quando aparece uma igreja que agrega a todos, tem gente, como já nos aconteceu no Devap, de comunicar a sua saída do ministério, porque não pode conceber que esta ou aquela pessoa participe da igreja. E não foi uma pessoa aqui que fez isso. Foram várias. Uma que me comunicou sua saída e não teve coragem de dizer o motivo. Mas o motivo eu sabia, porque, enfim, não é? E é aquela hora que o Alexandre está diante de uma pessoa e a pessoa diz que vai sair da igreja por esse ou aquele motivo, e esse é o grande problema. É a hora que tem que invocar assim o Espírito do Evangelho, dizer: vai, meu irmão, Deus te abençoe, e sirva a Deus da melhor maneira, que Deus, né? Minha oração é que Deus te abençoe, te prospere, que você cresça espiritualmente, e vai dar certo. Mas o pior é quando você sabe. É ruim saber das coisas. E se eu falasse naquela hora só uma coisa, o que ia acontecer? Gravíssimo. Gravíssimo. E eu olhar e ter uma vontade de falar assim: você não pode permanecer por isso, mas fazer isso pode. Tacar-se na cara, sabe? É o anti-evangelho, né? Deus estava em Cristo, não reconciliando consigo o mundo, mas jogando na cara os seus pecados e imputando-lhes as suas transgressões. Seria isso. Mas aí o que nos faz descansar, nós homens, né? É que a gente sabe que a pessoa sabe
mais do que você sabe acerca do que se sabe. E vai ficar assim, e no final, lá vai acontecer. Então, quando nós olhamos para uma igreja que inclui todas as pessoas, alguns falam, não, essa igreja não é para mim. Teve um que diz assim, olha, pastor Alexandre, eu vou ser honesto com você. Esse foi macho. Falou, olha, eu vou sair porque eu vou ter filhos. Sou recém-casado, terei filhos. E eu quero criar os meus filhos num ambiente saudável. Saudável. Nesse dia eu falei uma coisinha, mas não foi muita não. Nesse dia eu falei assim, você é menininho criado com vó, então você é daqueles que não vai morrer assim bonzinho. Não peca, não sabe pecar. Peca, mas só os pecados internos. Pecar mesmo assim, mesmo da bagaceira, não é para todo mundo não. Não é pra, olha, Josué mesmo, coitado. Você sai para pecar, os pecadores dão uma pisa nele. Não é do mundo, você não é do mundo. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Bagaceira. Josué, se ele vê alguém pecando, ele morre escandalizado. Mesmo ele querendo ser um pecador, não consegue. O Nivaldo é outro também, olha assim e tal. Mas voltando para cá, aí esse camarada, muito bem penteadinho e tal, ele tinha uma turma de amigos, né? E a turma eu conhecia todos. E a turma aqui, a turma diferente dele, mais diferente, né? Eu falei, tá bom, mas você cresceu numa igreja saudável com essa cambada aqui, né? Foi. A igreja era como a nossa, assim, relaxada, qualquer pessoa podia participar e entrar e tal, ou era igreja... Ele falou, não, era a igreja rigorosa. Eu falei, e o que deu? Eu só falei isso. Parei aqui. Eu falei, e o que deu? Aí, ficou aquele silêncio, reticência. Eu quis dizer o quê? Que não resolveu nada. Eu apontei indiretamente o problema. De vez em quando a gente tem que ajudar o Espírito Santo a despertar as pessoas. Brincadeiras à parte. Mas é assim que nós somos, queridos. No dia que você entender que você é fruto única e exclusivamente da graça, e somente da graça de Deus, nunca mais você vai olhar para ninguém e vai perceber qualquer coisa. Você vai ver só um ser humano que, igual a você, carece da graça de Deus. Esse é o nosso sonho, um dia poder olhar para as pessoas e ver pessoas, só pessoas. Porque se Deus olha para nós e nos vê como pessoas, e Ele se dá gratuitamente em amor, sem nenhum tipo de barganha, nenhum tipo de negócio, nenhuma acusação, por quê? Que nós temos que estar no lugar de Senhor para julgar aqueles a quem nós julgamos que devam ser julgados por nós. Então, o filho mais velho e o filho mais moço, ambos precisavam conhecer a Deus como Pai e precisavam desenvolver uma relação de amor com o Pai e uma relação de comunhão. Eu espero que depois de hoje todos nós possamos nos aproximar de Deus como Pai e possamos usufruir das riquezas do Pai, sem a usurpação do filho mais moço e sem a abstinência do filho mais velho, porque tinha uma relação mercantil com seu pai. Mas entender que tudo o que é de Deus é nosso, e tudo o que nós temos é de Deus, e tudo o que nós somos é de Deus. Por fim, Deus é tudo em todos. Amém?